Olá, galera, tudo bem? A gente vai estar começando uma série nova aqui no nosso canal, que vai ser Mulheres Simplesmente Extraordinárias. A gente vai estar falando um pouco e conhecendo melhor algumas mulheres da Bíblia e mulheres também que fizeram parte da história da igreja, que foram essenciais para a história da igreja. Então fique ligado, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e toda terça-feira vai ter um episódio novo aí para vocês, tá? E para começar, a gente vai estar falando sobre a história da profetisa Ana. Tá lá em Lucas, capítulo 2, versículo 36, e fala assim: A profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Áser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casado, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Bom, então quem foi Ana, né? Primeiro, Ana, o nome Ana significa graça, tá? E Ana foi uma mulher que perdeu o marido muito cedo, né? Com apenas 7 anos de casado. E assim que ela perdeu o marido, ela se dedicou totalmente à obra do Senhor, né? À obra, ao jejum e à oração. E a gente pode notar uma semelhança no caráter de devoção de Ana com a Ana, mãe de Samuel, do Antigo Testamento, que são duas Anas que se dedicavam a buscar mais do Senhor. E Ana aqui fala que ela era uma profetisa. O encargo de profetisa naquela época era pessoas que tinham revelação e também pessoas que ensinavam outras pessoas, tipo uma professora, né? Lá no templo. Então ela, depois que perdeu o marido, ela foi morar no templo e servia no templo dessa forma, ensinando e instruindo as pessoas na palavra de Deus. E a Bíblia enfatiza que Ana era uma mulher que se dedicou dia e noite no jejum e na oração. E qual era a esperança, o que motivava Ana a ter essa entrega, né? Essa busca constante pela presença do Senhor? É porque Ana, como era uma mulher que ela instruía outras pessoas, ela conhecia muito da palavra. Então ela tinha o coração, uma esperança muito forte sobre as promessas do Antigo Testamento. Então a oração e o jejum dela era muito pautado nisso, para que as promessas do Antigo Testamento se cumprissem. E a principal promessa do Antigo Testamento era a vinda do Messias. Então, mesmo que ela orasse por outras coisas, o principal sentido da oração e da busca de Ana era pela vinda do Messias. E quando Ana estava no templo, ela viu quando José e Maria foram levar Jesus para ser apresentado no templo. E Simeão, um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi até o templo na mesma hora, no mesmo momento que Jesus ia ser apresentado. E ele pegou Jesus e apresentou ele ao Senhor e começou a liberar palavras sobre ele. E quando Ana ouviu o que Simeão estava falando, no coração dela ela já sabia sobre quem ele estava falando. E ela foi até lá. E quando ela chegou lá, ela teve a certeza e a revelação, né, de quem Jesus era. Que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Cristo. Então o coração dela se encheu de alegria. Naquele momento ela começou a louvar e agradecer ao Senhor pelo privilégio, né, de estar podendo ver essa promessa se cumprir. E ela pôde ver que aquilo que ela buscou por tantos anos, mais de 60 anos dedicada à oração e o jejum, para o cumprimento de uma palavra, ela pôde ver aquela promessa se cumprindo ali na frente dela. Ela pôde ter a revelação, a certeza de que Jesus era o Cristo. Só que quando ela viu, ela não parou ali. Como ela era uma mulher que se relacionava e ensinava outras pessoas, ela sabia quem, assim como ela, tinha a esperança do Messias, da vinda do Messias. E ela anunciou para essas pessoas que o Messias tinha chegado, que essa promessa tinha se cumprido, que Jesus era o Messias. Então não se fala mais sobre ela na Bíblia, a única passagem que cita sobre ela é essa. E provavelmente quando Jesus iniciou o ministério dele, ela já tinha falecido, porque ela já era muito avançada em idade na época que Jesus nasceu. Provavelmente ela não pôde ver, né, o ministério de Jesus. Mas só o fato dela ter visto aquela promessa se cumprir, aquilo já encheu o coração dela de tanta esperança que até o final da vida dela, ela anunciou que a promessa do Messias, da vinda do Messias, tinha se cumprido. Então o que a gente pode tirar de exemplo da vida de Ana para a nossa vida hoje? Primeira coisa, ela era uma mulher que se dedicava integralmente e intensamente com a obra do Senhor. Ela se dedicava ao jejum e à oração. Porque Ana estava num contexto
ela morava no templo, ele tinha fariseus, saduceus, a religiosidade daquela época era muito grande e ela não se deixou ser oprimida por isso. Ela não se deixou corromper por esse sistema, porque ela tinha o coração guardado no Senhor, ela tinha o coração guardado e pautado na palavra de Deus. E ela se manteve firme nisso aí. Ela se agarrou a essa palavra, ela colocou isso no coração dela, ela buscava por isso, independente do que estava acontecendo ao redor dela. E as situações ao redor não ministravam a vida dela. A perca do marido, ela viveu sozinha, que ser viúva naquela época provavelmente era muito difícil por questão financeira e tal, mas ela não se deixou abalar, ela não deixou o coração dela se entristecer por isso, porque ela se apegou numa promessa maior, na certeza que o Messias viria. Então, que a gente tenha isso na nossa vida, que a gente venha ser pessoas que busquem constantemente, intensamente a palavra de Deus, que a gente busque com amor, com intensidade as promessas que o Senhor tem para nós, as palavras que o Senhor tem para nós, para que a gente não se canse até que essas palavras se cumpram, porque Ana ficou por mais de 60 anos se dedicando a orar e buscar a promessa de Deus. Então que a gente não se canse em estar buscando aquilo que o Senhor prometeu para nós, que a gente não pare até que essa promessa se cumpra. E quando essa promessa se cumprir, a gente continue se alegrando, porque o Senhor é fiel e Ele fez na nossa vida. A gente teve o privilégio de sermos honrados pelas palavras e pelas promessas que o Senhor liberou para nós. Amém? Que a gente venha ter essa lição dessa Diana, uma mulher simplesmente extraordinária. E no próximo vídeo a gente vai estar falando de mais uma história de uma mulher que foi fiel à palavra do Senhor. Até semana que vem!